Olá, ouvinte! Eu sou a Nayara e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Este é o Emílias Podcast, o podcast do grupo Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Nós somos um grupo que procura atrair e manter mulheres na área da computação. Neste episódio, conversamos com Vanessa Romankiv. Ela é fundadora do Tech Ladies, empreendedora na área de desenvolvimento de software. Ela nos contou como o futebol foi importante para que ela entrasse na computação e também qual foi a influência da mãe dela na fundação do Tech Ladies. Além disso, ela falou como estão acontecendo as atividades do Tech Ladies durante a pandemia, como ela arruma tempo em seu dia a dia atribulado para ajudar a comunidade, e nos conta que o Tech Ladies não é feito só pela Vanessa, mas sim por uma comunidade de mulheres apaixonadas pela computação. Vamos ao episódio. Olá, hoje estamos aqui com a Vanessa Romankiv. Ela é fundadora do Tech Ladies e empreendedora na área de desenvolvimento de software. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então vamos entrevistar hoje a Vanessa Romankiv. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Vanessa. Tudo bem? Tudo, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos você ter aceitado, né? Então, eu posso já iniciar, né, a primeira pergunta relacionada ao Tech Ladies, Vanessa. Como foi que você teve a ideia do Tech Ladies, né? E exatamente como funciona o Tech Ladies? Então, eu falo que a criação do Tech Ladies teve a ver um pouco com a minha mãe, e também com a minha mudança de carreira, que eu sempre gosto de contar um pouco essa história. É que até os meus 12 anos, meu sonho era ser jogadora de futebol. Então, assim, eu estudava, cumpria com toda a carga horária, e daí quando eu tinha um tempo, um intervalo, eu vivia jogando futebol. Daí eu sempre falava pro meu pai que meu sonho era jogar futebol. Daí teve um dia, que eu acredito, acho que de tanto ficar pedindo para ele pediu para nós ficamos sabendo que tinha uma escolinha aqui perto da onde eu moro, e daí eu falei para ele, pai, me leva lá, eu quero jogar, eu quero saber como que é, e daí ele me levou. Daí eu lembro que na época eu passei por todos os campos, joguei um pouco, e daí o meu pai agendou no outro dia para mim fazer a peneira, para ver mais ou menos em qual posição, que eu me encaixava com a posição que seria legal eu jogar. Daí uma coisa que eu falo, a única coisa que eu lembro foi isso. Eu tava lá na escolinha, daí meu pai falou, então vamos para casa, que amanhã a gente volta e você faz a peneira. Só que eu brinco que eu nunca mais voltei. A única coisa que eu lembro é meu pai ter falado, Vanessa, você tá de castigo, você não vai mais para a escolinha, e eu vou pagar um curso de informática para você já pensar em fazer estágio. Então, assim, eu acredito que esse foi o grande divisor de águas, porque eu acredito que se não fosse isso, eu não estaria na área hoje. A única coisa que eu lembro dele aí, que dele me falando é isso, e daí, depois disso, ele pagou o curso para mim, só que ele achou que ele ia perder a dor de cabeça dele, que eu falava tanto de jogar futebol, mas ganhou outra dor de cabeça. Ele me colocou nesse curso de introdução à informática e me apaixonei. Eu não queria só mexer no computador, eu queria entender como aquela máquina funcionava. O que acontece aqui quando eu navego na internet, quando eu digito um texto. Então, foi através desse curso que eu me profissionalizei. Depois desse curso de introdução, ele pagou duas vezes ainda, para vocês terem uma ideia, de tanto que eu me apaixonei pela área. Ele pagou 2 cursos de montagem e manutenção, e eu comecei a formatar os computadores para os vizinhos. Daí, ele ao máximo, ele tentava investir em curso para mim, já que eu decidi que era com aquilo que eu queria trabalhar, e daí, por último, eu tinha feito um curso técnico.
Daí esse curso técnico já era preparatório para mim começar a trabalhar na área. Ele envolvia não só a parte de você trabalhar com os softwares, mas também a parte de web design, de montagem e manutenção de computadores, que eu fiz novamente. E daí uma coisa que eu falo, isso daí me ajudou bastante, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu me apaixonei pela área, eu cresci vendo a minha mãe ajudar as pessoas. Então, assim, eu sempre achava bonito ver minha mãe ajudar as pessoas, mas eu até pensava, um dia eu quero ajudar as pessoas de alguma forma, eu fiquei com isso na cabeça. Daí eu fiz o curso técnico, teve a seleção para monitoria, eu fui a única mulher que passou em primeiro lugar, daí eu virei monitora, depois auxiliar de instrutor, depois instrutora, e eu consegui nos anos seguintes trazer mais mulheres para participarem do processo e passarem também. Então, assim, daí a partir do momento que eu comecei a atuar na área, ou eu era praticamente a única mulher, ou era eu e mais poucas mulheres. E eu não conseguia entender como que as mulheres não conheciam a área. Então, foi juntando essa necessidade, que eu via a pouca participação feminina na área e nos eventos, e vendo minha mãe ajudar as pessoas, que eu tive essa ideia, queria criar alguma coisa para trazer as mulheres para a área. Então, o primeiro grupo que eu trouxe para Curitiba foi o PyLadies Curitiba, mas daí no decorrer da apresentação do PyLadies, eu comecei a identificar com várias pessoas que tecnologia não tem a ver somente com programação. Então foi aí que nasceu o TechLadies. Por que o TechLadies ele foi criado? Essa necessidade de ajudar as pessoas, que eu sempre tive forte em mim, vendo o exemplo da minha mãe, e também pela percepção que eu tinha de praticamente ser a única mulher, eu ver poucas mulheres. Então o TechLadies ele nasceu inicialmente como uma comunidade, depois ele se tornou uma rede, porque ele tem como objetivo dar todo o apoio para as mulheres. As que são da área querem se aprofundar, e as que não são da área querem conhecer. Então, hoje a gente atua com cursos, com workshops, com meetups. Nesse momento a gente está com os meetups online. Nesse período de julho a gente deu uma pausa, mas em agosto a gente retoma. Aí eu fiquei curioso com a questão aí. O TechLadies, então, é uma criação totalmente sua, não é algo assim... Porque, assim, a gente tem vários... Tem outros, por exemplo, o Go Women Curitiba, na verdade, é uma instância de uma organização maior que tem da linguagem Go. O PyLadies, se não me engano, também é uma coisa meio... Não sei se tem um controle, mas é algo global. O TechLadies a única instância é essa de Curitiba, e quer dizer, a primeira instância é a de Curitiba, a partir daí se difundiu em outros lugares? Então, como eu tinha trazido o PyLadies, e daí eu trouxe o capítulo PyLadies Curitiba, era um capítulo que nós trouxemos lá de fora, e ele se espalha pelo mundo e também por todos os estados brasileiros. O TechLadies foi uma rede que eu queria criar. Na época eu consegui achar o nome e reservar o domínio.com.br, daí eu reservei o domínio. Daí o que eu fiz? Daí todas as mulheres que eu trabalhava, não só com programação, mas que trabalhavam em outras áreas, eu consegui juntar essas mulheres no TechLadies. Então o TechLadies é exclusivo do Brasil, aqui de Curitiba. Então a gente tem proposta para vários capítulos em outros estados, mas a comunidade está começando a crescer e cada vez mais amadurecer, e a nossa ideia é justamente expandir. A gente está com várias propostas de expansão, inclusive. E aí eu fiquei curioso também com relação a esses meetups online. Já aconteceram meetups online nesse período de pandemia? E como foi a receptividade a eles? Assim que começou a pandemia, a gente já tinha até alguns eventos na época presenciais já prontos para serem executados, só que daí começou a pandemia e nós fizemos o quê? Nós migramos eles em formato de meetup online. Então, assim, o alcance é maior, embora agora, nesse momento que nós estamos vivendo, tem bastante meetup, bastante live, mas tá sendo bacana.
porque, assim, nosso público, como é diversificado, tem mulheres em todas as áreas, o público, ele é basicamente o mesmo, porque os assuntos também são variados. Tem assuntos técnicos na área de tecnologia, tem assuntos que são abordados que, de alguma forma, eles casam com a área de tecnologia, fazem parte. Então, assim, o nosso público está sendo um público bem bacana. A gente está fazendo meetups semanais. Então, cada semana tinha um meetup diferente, com temas diferentes da área de tecnologia e também das áreas relacionadas, com mulheres também da área de tecnologia, da própria comunidade e mulheres convidadas também. E aí baseado nesse seu exemplo aí de como você criou o Tech Ladies, eu queria emendar com outra questão que você também como a gente disse lá no início, você é uma empreendedora na área de desenvolvimento de software. Então, você já foi empreendedora criando o Tech Ladies e foi empreendedora mais uma vez criando uma empresa de desenvolvimento de software, é isso? Conta como é que foi esse seu caso aí com o empreendedorismo. Então, eu falo que assim, e eu sempre gosto de falar e estimular, hoje, principalmente o meu desenvolvimento profissional, eu devo à comunidade. Então, quando me perguntam, nossa, que legal, você ajuda várias mulheres na área de tecnologia, eu falo, não, você acha que eu achava que eu estava ajudando, mas é o contrário, eu estava sendo ajudada, porque eu falo que o Tech Ladies foi como se fosse um piloto para mim abrir a minha empresa, porque da mesma forma que você tem que ter uma estrutura, que você tem que ter um planejamento e trabalhar com pessoas numa comunidade, você tem que fazer isso também em uma empresa. Então, eu ainda estava numa empresa CLT na época que eu fundei o Tech Ladies, que ele começou a crescer, daí chegou um momento que eu decidi, que eu falo que assim, uma coisa que eu sempre gosto de destacar, o Tech Ladies não foi só a Vanessa, eu tive o apoio do meu marido. Então, uma coisa que eu gosto de destacar, os homens são importantes nesse processo. Então, o nosso objetivo não é segregar, mas sim trabalhar junto e lado a lado. Então, eu lembro que na época eu queria sair da empresa para poder crescer um pouco mais ou tentar alguma coisa no que eu amo fazer. E daí meu marido falou, Vanessa, você tem o meu total apoio. Daí eu falei, então eu vou sair e vou tentar. Eu falei, o não eu já tenho, e se não der certo, eu volto para a CLT. Então, daí, após a minha saída da empresa, eu me aprofundei nos estudos, eu consegui projetos, até porque dentro da comunidade, até pelas palestras que eu já ministrava pela comunidade, para outras comunidades, eu já era conhecida, eu consegui vários projetos até hoje, eu estou com vários projetos, eu comecei a fazer alguns programas no Sebrae, inclusive, que fomentam o empreendedorismo feminino, eu fui me aperfeiçoando, e hoje eu falo que eu sou completamente realizada. Foi uma decisão que, na época, eu tive bastante medo, bastante receio, eu achei que eu não ia dar conta, mas com o decorrer dos anos e cada projeto que eu participo, eu vou crescendo. Então, eu falo que tudo eu devo à comunidade. Então, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas que sempre entram na comunidade ou o conteúdo que eu gosto de promover. Eu falo que eu sempre deixo uma porcentagem do meu tempo, do meu conhecimento para a comunidade para poder agradecer tudo que eu ganhei nesses anos que eu estou participando, que eu estou ativa. É bem interessante isso aí, porque bem de acordo com o caso que eu conheci uns meses atrás, é o Bruce Tate, ele é um personagem muito importante na comunidade da linguagem Elixir, e ele fundou uma empresa onde ele dá cursos de Elixir e de outras linguagens também. Ele disse, olha, eu criei essa empresa porque eu quero dedicar 25% para ajudar a comunidade, principalmente ajudar as minorias, né, as minorias na área, né, não quer dizer que são minorias na população. Mulher não é minoria na população, mas é minoria na área de computação. Então ele procura ajudar mulheres, ele dá consultoria grátis para o pessoal do Quênia, né, bem parecido com isso que você está fazendo, né? Maria Cláudia, você tem mais alguma pergunta? Eu quero saber também a respeito das tecnologias. O que vocês, quais são as tecnologias que vocês utilizam, então, que vocês, na verdade, ensinam nesses cursos, oficinas do Tech Ladies? A nossa demanda maior hoje é principalmente relacionada à programação,
tanto a parte de lógica quanto a parte de linguagem. A nossa linguagem base hoje que a gente está trabalhando é a linguagem Python, que até nós já fizemos várias oficinas, mas assim, a gente está com um projeto que a gente está para lançar, até a comunidade está nos respondendo através de um formulário, porque a gente vai desenhar uma trilha de aprendizado para essas mulheres que querem conhecer, se aprofundar na área, querem perder o medo, mas assim, para o básico que a gente trabalha mesmo, introdução à programação em Python, e eu também ministro workshops e oficinas de Arduino também, para quem quer trabalhar com essa parte de robótica, automação, que também foi uma coisa que eu aprendi dentro da comunidade, na época que eu frequentava um hackerspace, e também eu trabalho com isso também, dou aula, sou professora de faculdade, mas também eu ministro esses workshops também para devolver para a comunidade, e principalmente para as mulheres que querem aprender. Você já tem essa barreira de aprender programação, imagine trabalhar com hardware, com robótica. Então, a gente trabalha com Arduino também. E tecnologias, assim, de uma forma geral, que a gente também está tentando trazer a parte de inteligência artificial, BI. Temos uma Lady que está preparando um conteúdo bem bacana de blockchain para a gente. Então, a gente está estruturando a nossa agenda para esse segundo semestre, para tentar já trazer essa experiência dos workshops online, que a gente tinha engatilhado isso para o workshop presencial, então a gente vai converter para online para poder também, para as pessoas, para não perder esse time, principalmente para poder atender a demanda da comunidade. Maravilha. E me diga mais uma coisa, Vanessa, com relação a essas mulheres, né? Quem são essas mulheres? Elas vêm de quais, vamos dizer assim, comunidades também, né? São mulheres de empresas que vêm fazer os cursos, são mulheres que estão iniciando, que querem iniciar uma carreira nessa área de computação. Qual a média de idade dessas mulheres? Você poderia nos falar um pouco sobre isso? O nosso público é um público diversificado. No começo, eram mulheres que são da área, onde elas buscavam se aprofundar. Hoje, o nosso público está mais nas mulheres que querem conhecer, estão iniciando na área, ou principalmente estão fazendo transição de carreira. São de outras áreas, mas que querem atuar na área de TI, querem atuar com programação. Então, eu falo que como nós atendemos o público geral de mulheres, hoje basicamente, a nossa demanda é principalmente nessa parte de quem está iniciando e transição de carreira. E, assim, a faixa etária, uma média, mais ou menos, são mulheres de 18, 19 até 40 anos, mais ou menos. Mas temos mulheres de várias idades e também de várias áreas dentro da comunidade, não só mulheres especificamente da área de TI. Muito legal ver que o público é bem diversificado, né? E a diferença, inicialmente, você ter um público que era mais da área e agora não, pessoas que querem adentrar a área. Então, é bem interessante, talvez também pela repercussão, né, do próprio Tech Ladies. Há quanto tempo existe o Tech Ladies, Vanessa? O Tech Ladies, ele é desde 2016. Não, desde 2015, quando eu tive a ideia, eu comecei a participar de alguns eventos e conversar com uma outra mulher, mas eu coloquei a data do dia de 2016, exatamente porque foi quando a comunidade começou a ganhar corpo, a gente começou a ter mais mulheres, e daí, a partir disso, a gente começou o crescimento. A data de criação é agosto de 2015. A data que ele começou a ganhar corpo e a gente começou a crescer foi a partir de março de 2016, que eu falo que são dois marcos que eu gosto de falar, quando ele foi criado e quando ele realmente cresceu, que eu acredito que como a comunidade é feita de pessoas, então eu gosto de sempre colocar essa data do dia do mês de março de 2016. Muito legal a trajetória também do Tech Ladies. E aí eu queria saber, Vanessa, sobre a questão, a comunidade é feita de pessoas. Então, hoje a gente está entrevistando uma pessoa da comunidade, que é você, e você acabou de falar que você é professor em faculdade, você contou um pouco da sua história inicial, né? Você fez curso de informática, curso de montagem e manutenção, e você fez curso técnico.
Eu não me lembro se você falou, mas eu li aqui numa matéria sobre você, que a gente vai postar na descrição do episódio, que você fez um curso de sistema de informação. Você chegou a terminar esse curso de sistema de informação? Você fez mais algum curso depois desse curso? Então, daí eu falo que eu nunca estou satisfeita, eu sempre quero buscar conhecimento. Depois que eu terminei esse curso técnico, daí durante o período que eu estava fazendo estágio, inclusive, daí eu comecei a faculdade de sistemas de informação. Eu concluí, daí nesse período eu já comecei a trabalhar, já numa empresa de desenvolvimento de software. Eu criei o TechLadies, daí eu fiz a pós em design centrado no usuário, e agora eu estou fazendo a pós em engenharia de software. E daí já estou querendo fazer mais uma ou duas pós. Como eu não sei, porque eu tô direto em casa trabalhando e estou com o meu bebê, mas eu falei, a gente dá um jeito para tudo. Eu acho que também já é um momento para a gente falar, então, um pouco da maternidade, né, Vanessa? Como é seu dia a dia agora em casa, né, com o seu bebê e também pensando no seu trabalho? Você fica bastante na frente do computador, você tem muitas reuniões, você programa bastante, e como é a relação daí de mãe, né, daqueles momentos que você tem que dar atenção para o seu filho? Conta um pouco para a gente. Então, até um pouquinho antes da pandemia, eu tinha colocado ele na escolinha, porque agora ele vai fazer 1 ano e 6 meses, ele tinha mais ou menos 1 ano, daí eu estava com bastante demanda, principalmente demanda presencial, que eu precisava ir frequentar reuniões presenciais. Eu tinha colocado ele, acho que um mês antes da pandemia e da gente ter que fazer o isolamento social, eu tinha colocado ele no período da tarde para poder dar conta das reuniões presenciais. Então, assim, eu já tinha um ritmo. Antes disso, eu tinha colocado ele na escolinha, eu tive que mudar o meu ritmo. Daí, quando veio a pandemia, eu tive que me readaptar, porque daí, durante o dia, normalmente eu sempre estou conectada, sempre respondo mensagens, mas eu estou com ele, eu dou atenção para ele, eu reúno as informações que eu preciso, daí mais ou menos a partir das 19 horas eu dou aula, e daí mais ou menos das 19 às 22 eu faço intervalo. O meu marido me ajuda bastante nessa parte, e daí depois que ele dorme, a gente coloca ele para dormir, daí eu trabalho de madrugada. Então eu falei que hoje, agora que eu consegui ajustar, até inclusive a gente passou por um período de mudança, a gente se mudou para o apartamento, a gente conseguiu se reajustar e retrabalhar nossa rotina. Eu falei, é cansativo, tem dias que eu falo praticamente durante o dia, eu tô totalmente cansada, mas eu falei que é prazeroso porque eu consigo ajudar as pessoas. Dentro do TechLadies, eu consigo transmitir o meu conhecimento dando aula, workshop, tanto no TechLadies, na faculdade, consigo cuidar da minha família, da minha casa, ainda no conforto da minha casa. É um pouquinho puxado, mas a gente se adapta. Daí ele está comigo o tempo todo. Normalmente nos projetos que eu participo, as pessoas já sabem que eu tenho ele fica um pouco quietinho, às vezes ele tá pela casa, eu tô na reunião, eu tô andando com o notebook junto, eu nunca deixo ele sozinho, mas eu tô conseguindo conciliar. Eu falei, por um lado é bom, porque eu falo, se eu ficasse 100% do meu tempo trabalhando, talvez eu não fosse render. Então, esse tempo que eu consigo conciliar com ele, ajuda tanto ele, me ajuda a minha família, e o meu marido nessa parte, ele é bem presente também, eu falo que não é nem que ele me ajuda, ele cumpre o papel dele de pai. Quando eu vou dar com ele desde que ele nasceu. Meu marido também é da área de desenvolvimento de software, então a gente coloca o bebê para dormir, a gente vai trabalhar. Então eu falo, é um pouco puxado, mas vale a pena, porque daí eu falo, eu consigo atuar na área que eu amo, consigo ajudar as pessoas, consigo cuidar da minha família, consigo conciliar, mas eu falei, a gente dá um jeito para tudo. É verdade. É complicado, né? Muita coisa para fazer. Não é fácil, né? Que hora você dorme, Vanessa? Durante o dia, na hora que ele dorme?
Depende o dia, porque tem dias que eu tô tão cansada, e eu sei que eu não vou ter reunião e que os projetos estão estáveis, daí às vezes, por exemplo, se ele tira uma soneca de 1 hora, eu consigo cochilar uns 15 minutos já perto dele também, porque eu fico preocupada. Mas daí agora que eu já consegui colocar, mais ou menos os projetos estão andando um pouco melhor, daí tem dias que eu consigo ir dormir um pouco mais cedo para acordar cedo. Eu falo que parece que eu brinco que o Henrico, meu filho, ele é meu termômetro. Se eu estou num projeto que vai me ajudar a crescer, e principalmente ele vai ter um impacto na sociedade, eu falo que todo projeto que eu entro, profissional ou não, ele tem que ter um impacto na sociedade. Daí eu falo que se o projeto é bom, ele acaba ajudando, ele dorme, tipo, parece que no horário certinho para mim trabalhar, tira os cochilos na hora da reunião, que nem agora que a gente está gravando, ele está lá cochilando. Então parece que ele tem o feeling. Eu falo que ele é o meu termômetro, que ele mostra se eu estou no caminho certo, ele mesmo já ajuda, já descansa. É incrível essa conexão. Ai, que bom que você sente assim, que tem essa conexão com ele, né? Mas eu sei o quanto é duro esse momento, né? A gente se sente cansada mesmo, mas o legal é que você olha para aquele rostinho e tem vontade de continuar, né? Não tem como você parar. Então, é muito bom ser mãe. E aí, Vanessa, você acabou, ao longo de todas essas perguntas, respondendo um pouco uma pergunta que eu vou fazer agora. Então, só para complementar, talvez com alguma coisa que você não tenha falado, que dificuldades você enfrentou, seja durante sua educação, né, na escola, no trabalho, por ser mulher, ou não, né? Porque nesse caso você falou de várias coisas que não tem nada especificamente por ser mulher, mas você falou uma coisa muito específica que várias entrevistadas nossas aqui já falaram, né? Essa questão de você estar em um time, ou estar em um evento e ser a única mulher, ou só tem uma mulher mais outra, e um bando muito grande de homens. Que outras dificuldades você lembra que você passou? A principal delas, que até eu gosto de compartilhar com as meninas da comunidade, pelo fato de ser mulher, você tem que se provar o tempo todo, tem que provar o teu conhecimento. Então, assim, mesmo estando na época que eu trabalhava no time, na empresa, ou até com os projetos, mesmo como empreendedora, tipo, eu enfrento isso. Você saber, você ter o conhecimento, mas você tem que ficar provando realmente que você tem aquele conhecimento. Então eu falei, eu tive que passar bastante por isso, para agora, de alguma forma, adquirir respeito, mas não foi fácil. Cansei de, tipo, um exemplo, pelas empresas que eu passei, alguns times que eu trabalhei, a gente está em uma discussão ali da reunião, eu falar qual que era o problema do software, ninguém me ouviu. Quando o meu colega do lado falou a mesma coisa, todo mundo concordou que ele estava certo. Então eu falo que basicamente essa aprovação. Hoje é mais tranquilo, porque eu falo que eu me consolidei pelo meu trabalho, as pessoas me respeitam me respeitam bem mais do que antes, já conhecem o que eu trabalho, o que eu faço, mas antes disso era bem complicado. Era provar sempre o conhecimento o tempo todo. Provar que o que você está fazendo realmente você sabe. Isso que você falou lembrou uma entrevista que a gente fez lá no início do podcast, né, com a Elaine Naomi, que ela falou que ela estava numa reunião de trabalho, ela e mais alguns homens, e de repente eles saíram um pouco do espaço onde ela estava e foram conversar entre eles somente sobre o problema que ela, que fazia parte da equipe, também estava lá para resolver, né? Então, é uma coisa, assim, esse podcast aqui, o nosso público-alvo é principalmente mulheres, mas eu gostaria, eu gosto, eu acho que, e eu tenho relatos de homens que também escutam, até para eles valorizarem mais as mulheres com as quais eles convivem, né? Porque assim, esse caso que eu acabei de contar é uma coisa que somente os homens podem resolver, né? Para que não aconteça, somente a mulher pode ter uma voz mais ativa e dizer, não aceito isso, mas, em primeiro lugar, isso não deveria nem estar acontecendo, né? E simplesmente o homem ignorar que a mulher está lá só porque acha que, tecnicamente, ela não é competente, sei lá. Eu acho que isso que você está falando, Adolfo, é super importante, né? A gente não consegue mudar essa cultura
sozinhas. Nós precisamos, é o que a Vanessa também disse, né? Nós não estamos aqui para segregar, nós estamos aqui para irmos juntos. Nós precisamos dos homens, sim, para ter essas percepções também, né, e mudar essas atitudes. E é algo que a gente ouviu já algumas vezes nessas conversas, né, o fato de você dar a sua sugestão, ou a sua opinião, ou dizer como deveria ser feito, e parece que não tem nenhum efeito. Aí o seu colega diz alguma coisa que é a mesma coisa que você falou e todo mundo apoia. Então, é realmente muito estranha essa atitude, né, esse comportamento, e profissionalmente, né? Mas acho que vai melhorar ainda mais com o nosso podcast, que a gente fica falando disso, né? Como você disse, homens também assistem, e acabam se lembrando desses momentos, né, que talvez eles não tenham sido os protagonistas, né, ou tivessem essa intenção, mas acaba refletindo também, né, analisando momentos passados em que algo pode ter acontecido desse tipo. Mas aí eu aproveitando, queria saber se os eventos do Tech Ladies, esses workshops, eles são exclusivamente para mulheres ou tem uma cota para homens? Como é que funciona isso? E se é importante ter espaços seguros onde, sei lá, somente mulheres podem participar? Então, assim, tudo depende da nossa demanda, mas e daí nós trabalhamos da seguinte forma: quando o Meetup, o workshop, ele é aberto para o público, a gente já deixa explícito ali. Quando são para as mulheres da comunidade, a gente trabalha dentro do nosso grupo do WhatsApp, porque assim, o Tech Ladies, o nosso foco principal é realmente trazer as mulheres para a área de tecnologia, apresentar, mas a gente entende que a gente não faz isso sozinha. É importante a participação e a conscientização desses homens. Então, assim, a maioria dos nossos eventos são abertos, sim, os meetups. Inclusive, tem homens que se sentem mais à vontade participando, principalmente nos nossos meetups, nos nossos eventos. E também nós demos o nome de Tech Lords. É muito importante também a presença deles, mas nós também temos o nosso ambiente seguro, que no caso é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha as coisas, discute. Tem alguns eventos que surgem, que é a demanda ali das próprias meninas do grupo do WhatsApp, então a gente acaba criando esses eventos, faz formulário, mas tem eventos também que é aberto para o público em geral, e workshops também. Então a gente consegue trabalhar nesse, tipo, no meio termo, nem só para um lado, nem só para o outro, mas principalmente para unir, que é uma coisa até que uma das ladies da própria comunidade falou. Ela falou: Vanessa, eu me sinto bem, eu me sinto segura no grupo do WhatsApp do Tech Ladies, onde tem várias mulheres que acabam compartilhando as mesmas dores que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu me identifico com os eventos abertos, porque ela falou, numa equipe que eu vá trabalhar em qualquer empresa, o grupo não é só de mulheres, o grupo é diverso, tem homens, tem mulheres, e eu acredito que a gente tem que saber aprender a trabalhar todo mundo junto também. Então, por isso que a gente tem mais ou menos essas duas vertentes. Ótimo. Ok. E, Vanessa, você falou da sua mãe, né, do quanto ela te inspirou e fez parte desse projeto também, né, da criação desse projeto. E com relação a alguma mulher da área de computação, tem alguma que tenha te inspirado também para seguir essa sua carreira ou para realizar as atividades, as ações que você realiza hoje? Uma coisa que até, inclusive, a gente conversou no nosso último meetup do Tech Ladies, antes desse intervalo. Eu falo que nós temos várias mulheres e vários exemplos na história, só que eu acho que bem mais do que buscar só na história, a gente tem que buscar as mulheres que estão no nosso dia a dia. E uma das mulheres que sempre me inspirou e me inspira é a Liciane Andreatta. Hoje ela é CTO da Bicred. Então, eu conheci ela na época que o Tech Lady estava dando seus primeiros passos, que eu brinco, que era um bebê ainda, que eu falo que projeto Tech Lady é como se fosse um filho, chega um momento que cresce, ele tem que ir para o mundo. Então, eu conheci a Liciane na época que ela liderava o time de desenvolvimento ainda do Ebanks,
quando eu ministrei uma palestra, foi a minha segunda palestra sobre Arduino lá, e daí eu conheci ela lá, depois ela foi para várias outras startups, hoje ela está na Bicred, eu falo que ela me inspira bastante. Então eu falo que meu sonho um dia é ser CTO e cada vez mais adquirir conhecimento, não só para me crescer na minha carreira, mas para inspirar mais mulheres, assim como ela me inspirou. E, Vanessa, além do Tech Ladies, você atualmente participa de algum outro grupo de mulheres na computação? Eu conheço outras comunidades, mas eu não tenho uma participação ativa. Até no Tech Ladies, uma coisa que sempre as pessoas falam, a Vanessa do Tech Ladies. Eu falei que eu tive a ideia, eu coloquei para rodar, só que o Tech Ladies ele não é feito só pela Vanessa. Hoje a gente tem uma equipe que faz a rede acontecer, além da própria comunidade e as mulheres que participam. Então, assim, eu não estou conseguindo ter uma participação ativa no Tech Ladies e contribuir como eu gostaria nesse momento. Eu, de acordo com a demanda, o tempo que eu tenho, eu ajudo, mas as meninas que tocam, e daí eu não consigo participar de outras comunidades. Então, eu falo que nesse momento, como eu estou na correria, eu estou num projeto, eu falo que é um projeto de vida, eu não estou conseguindo participar. Eu brinquei com as meninas, estou conseguindo participar direito do Tech Ladies, eu vi que tem bastante coisa legal, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Acontece. Não, é normal, né? São fases da vida. Mas o importante é que você jogou a sementinha lá e tem outras mulheres que estão fazendo também, né? E daí, em outro momento, você volta e outras precisam sair também por causa de outros projetos de vida, como você falou. E agora a gente quer saber o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir essa área da computação. Para elas seguirem em frente, para elas não desistirem, porque hoje elas não estão sozinhas, elas têm outras mulheres para apoiar e várias comunidades, vários movimentos focados principalmente para ajudar elas. Então, eu falei, independente de movimento, onde ela se sentir bem, ela se sentir acolhida, ela tivesse apoio, que ela participe e siga em frente. Imagina se eu tivesse desistido pelas dificuldades que eu tive durante todo esse meu percurso, as oportunidades que eu perdi. Então, no caso, eu falo que a minha missão é fazer com que isso não aconteça com as mulheres e as meninas que estão da área, que estão passando dificuldades. Então, assim, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, quiser conversar, que eu falo que também nós somos uma comunidade, falamos de tecnologia, mas acima de tudo nós somos mulheres e somos humanas, e nós estamos aqui para nos apoiar, que é o que eu falo, solidariedade sempre. Muito bom. E agora a gente chega num momento que a gente pede para a nossa entrevistada indicar alguma coisa para as nossas ouvintes, nossos e nossas ouvintes. E eu sei que pela sua rotina vai ser talvez complicado, talvez você tenha que puxar pela memória, porque pelo que você contou, ultimamente você está com um tempo bem curto para você poder consumir. O que a gente quer que você indique é algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes aqui do podcast, que não precisa ser algo necessariamente de computação, mas pode ser, você escolhe. Pode ser alguma coisa que você assista para relaxar, tanto faz. Um filme que eu acho bem bacana, que conta toda a história, que me inspirou bastante e me emocionou bastante, foi o filme Estrelas Além do Tempo. Então, eu acredito que retrata bastante, não só em relação à mulher, mas como um todo, nessa parte de gênero, ele retrata bastante a realidade do que as mulheres nesse filme faziam para poder dar conta. Esse filme me emocionou e me emociona bastante. A história dessas mulheres incríveis. Eu achei muito bacana ele ter sido contado em filme, inclusive. Muito bom. Já foi indicado algumas vezes aqui no podcast. Realmente as pessoas gostam muito. Eu acho que a gente já passou lá na universidade para os nossos alunos, mas sempre
É bom. Sim, a gente já fez trabalho em escolas também, né, passando o filme para poder depois fazer uma discussão a partir do filme, e é bem interessante mesmo, porque não mostra só a realidade por ser mulher, né, também acaba mostrando alguns outros tipos de preconceitos ali, e com certeza emociona. E outra questão é a seguinte, né? Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não tenha te perguntado, que nós não tenhamos abordado e que você gostaria de contar para os nossos ouvintes, para as nossas e nossos ouvintes? Uma coisa que eu gosto de compartilhar é que algumas pessoas falam que eu sou a pessoa de tecnologia mais humana que elas conhecem. Mas, assim, eu falo que eu acredito que tudo que a gente vai fazer, pode ser um projeto profissional, independente do que a gente vai fazer, a gente precisa ter um propósito, e que são esses propósitos que sempre vão nos guiar, vão nos manter no caminho. Eu falo que o meu propósito hoje não é só trabalhar com tecnologia, mas é mostrar para todas as pessoas que elas podem fazer tecnologia. Então, que nem, por exemplo, eu ministro aulas em uma faculdade, e as turmas que eu trabalho não são turmas focadas exclusivamente em engenharia da computação, ciência da computação, são turmas da área de gestão, onde eu quero mostrar que realmente você não precisa ser uma programadora para você conhecer tecnologia, mas você pode entender, pode ver como aplicar. Então, assim, o Tech Ladies é para isso, ele é uma rede que apoia essas mulheres, independente do seu grau de conhecimento ou como elas vão aplicar. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Então, eu tento refletir qual que é o meu sonho, e o meu propósito de vida para dentro do Tech Ladies, e eu acredito que a comunidade está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está se ajudando, acredito que seja justamente por causa disso, pelo propósito. Certo. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site, rede social, perfil no LinkedIn? Eu estou atualmente com o meu Instagram, o LinkedIn e o Facebook, que é o meu nome e sobrenome, que é Vanessa Romankiv. No caso do Tech Ladies, o nosso site ele ainda não foi tirado para manutenção, mas ele vai passar por manutenção, e também as pessoas conseguem acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook e no LinkedIn também, que está como Tech Ladies BR ou Tech Ladies Brasil. Certo, eu vou colocar todos esses links lá na descrição do episódio. Eu acho que por último, se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, ainda mais nessa época de um certo distanciamento social. Eu quero agradecer a toda a comunidade do Tech Ladies, todas as pessoas que apoiam de alguma forma, seja ajudando a realizar evento, participando da comunidade, principalmente a equipe, porque como eu já falei, o Tech Ladies hoje é o que não é só pela Vanessa, é pela equipe, e também por todas as pessoas e mulheres que participam, e de alguma forma levam o nome da comunidade, falam do nosso propósito, e também quero agradecer vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Então é isso, muito obrigado, Vanessa, foi um prazer conversar com você, e tchau para você. Também adorei conversar com você, Vanessa. A gente ainda tem um projeto, vamos dizer assim, né, aguardando para o futuro, que esse ano nós conversamos sobre ele. Eu acho que desde o ano passado, na verdade, a gente fala disso, né, de conseguir fazer algo que seja mais contínuo com relação às meninas da graduação. Então, acho que ainda vai acontecer, né? Esse ano, acho que nos interrompeu por causa do Covid, né, e da necessidade de ficar em casa, e do afastamento das nossas estudantes, né? Verdade, era para ser agora para o segundo semestre, mas eu acredito que a gente aproveita já esse tempo para deixar planejado, e assim que tudo
a gente fala voltar ao normal exatamente como era antes, não vai ser, mas assim que tudo se normalizar e eu falo diminuir e logo acabar essa pandemia, a gente colocar em prática e inspirar mais mulheres. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Vanessa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página.